Fala galera, tudo bem? Boa noite. Estamos começando aqui mais um projeto PUC e hoje com novidades. O que acontece? Nós íamos formar um grupo, estava querendo formar uma turma sobre o projeto PUC, mas o que aconteceu foi que por conta de problemas, no caso até mesmo estruturais aqui, nós tivemos essa dificuldade para poder formatar a turma PUC e até mesmo o índice de procura não foi aquele que nós esperávamos. Por isso, eu montei um grupo no Telegram. E a partir de agora, quem manteve contato comigo, teve uma galera que manteve contato pelo direct, basta me procurar no Telegram, procurar o do Monteiro, e você vai fazer parte da turma PUC. Qual é o custo da turma? 0,800. No caso, um presente que eu estou dando àquelas pessoas que querem me seguir, querem ouvir minhas ideias sobre o que é a prova PUC, qual a utilidade que ela tem assim na prática para você fazer uma boa prova, e você vai avaliar se vale a pena ou não me seguir, você vai avaliar se vale a pena estar nas redes sociais junto comigo. Então a turma PUC será via Instagram, nós vamos trabalhar com conteúdos, eu sempre vou entrar às segundas-feiras às 18 horas aqui no Instagram, comentando o material que está lá no Telegram. Fora isso, eu vou colocar, vai aparecer depois no Stories aqui, você vai poder copiar e entrar lá na turma, participar do canal, e nós vamos ficar trocando ali informações. Então eu vou disponibilizar no canal material didático, vou colocar questões, toda semana eu vou colocar 5 questões, e essas 5 questões eu vou comentar posteriormente às segundas-feiras no tema da aula. Então, aula de hoje, por exemplo, eu vou ficar falando aqui com vocês sobre a questão da compreensão e interpretação textual. Por que isso? Porque eu vou preparar uma lista de exercício, eu vou disponibilizar, essa lista já está pronta, eu vou disponibilizar uma lista sobre o perfil que a PUC explora muito. A PUC, independente da PUC Rio, Goiás, Roraima, não interessa onde tem PUC. A prova da PUC, ela tem como uma característica básica cobrar muito a questão da compreensão textual. A prova, sendo objetiva, você tem que tomar muito cuidado, porque eles vão colocar ali na prova a tendência que eles mantenham o tipo de texto, coloque textos, no caso, filosóficos, de sociologia, devem colocar alguma coisa nessa área, e vão colocar a questão da leitura intertextual. O que é leitura intertextual? Dependendo do tema da prova, vamos pegar aqui um tema que seria comunicação. É um tema típico da PUC, comunicação. E aí ao falar de comunicação, nós vamos entender que a PUC ela pode começar a pegar um texto da sociologia, ou um texto da linguística, ou um texto de qualquer área de conhecimento, para poder justamente o quê? Eu pego o texto 1, pego um texto, sei lá, Fernand Saussure, linguista, e pego um texto, sei lá, do Foucault. Pego esses dois textos e eu vou procurar fazer o quê? Uma leitura intertextual. Então eu vou pegar os dois textos, eu já sei que os dois textos apresentam em comum a questão da comunicação, e a partir daí eles vão perguntar, as perguntas, no caso, serão formuladas querendo que você identifique quais são os pontos de contato, que há uma concordância, quais os pontos de discordância, como que cada autor trabalha aquela ideia, como que esse autor ele procura fundamentar o ponto de vista dele. Então é um exercício que você de alguma forma já começa a trabalhar a argumentação, a fundamentação, como que se organiza no parágrafo, de repente, um argumento de autoridade, uma ilustração. Então, a PUC vai trabalhar esse tipo de questão na prova. Torcida que seja um texto realmente expositivo, um texto argumentativo, porque fica mais simples para o candidato que está fazendo a prova saber que, se o texto é argumentativo, eu tenho que identificar qual é a tese. Se eu identifiquei a tese, o que vai acontecer? Ao colocar a tese ali, eu tenho que fundamentar a tese. Você está estudando isso em redação. Ora, se você já está estudando, então você já sabe quais são os mecanismos, quais são como que ele faz a
progressão de ideias. E aí que entra as questões de gramática, em que ele vai te perguntar quais são os elementos coesivos que estão sendo usados, como aquele elemento ele ajuda a construir ou ajuda a, de repente, enxergar ou construir contradições, enxergar aquilo que há de contraditório no tema. Então, assim, a PUC, ela vai trabalhar, porque todo ano ela trabalhava isso, só que de forma discursiva. Quem faz a PUC Campinas, PUC São Paulo, se depara com essas questões de forma objetiva e seria um bom exemplo até para a galera que está estudando aqui no Rio, buscar essas questões para observar como que elas são construídas. Então, assim, a prova, o nosso projeto começa falando de compreensão e interpretação, porque muito aluno confunde e perde a questão pelo comando. Como a prova é objetiva, o comando da questão é muito importante. Então você já deixa anotado aí, pega um caderninho, vamos começar a anotar aqui. Primeira coisa que eu tenho que anotar é, eu tenho o texto. Se eu tenho o texto, eu tenho que observar que no comando da questão, ele deseja que eu faça uma compreensão ou uma interpretação. Você sabe a diferença dos dois? Você consegue identificar e você sabe diferenciar os artifícios, os mecanismos que são usados numa prova de interpretação? Você por acaso já não perdeu alguma questão? Quem está assistindo aí pode interagir comigo, pode falar. Você já não perdeu uma questão porque você era para compreender e você interpretou? E vice-versa? Essa questão que você tem que prestar, assim, para a prova da PUC, eu acredito que deva ter aí umas 4 questões de compreensão textual ou de interpretação textual. Saber reconhecer a diferença delas é básico para você garantir o seu ponto. Então vamos lá. O que é uma compreensão? Dei tempo de você pegar seu caderno e anotar aí. Toda vez que eu faço uma compreensão textual, cara, eu quero que você leia e diga de forma objetiva o que está escrito no texto. Grande Camila, beijo. Suas empadinhas são ótimas. O que acontece? Ó, quem quiser uma empada de qualidade, Camila Clota, pode pegar o endereço aí e pegar. Você, no caso, ao ler o texto, o que você tem? Você deve prestar muita atenção se o comando diz de acordo com o texto, conforme o texto. Então, ó, de acordo, conforme, segundo o autor. Esses comandos já estão direcionando a sua questão para quê? Eu não posso interpretar. Se eu interpretar, eu acabei de perder a questão. Porque na hora que ele falou, segundo o texto, de acordo com o texto, ele quer o que está na superfície do texto. Aquilo que está explícito, aquilo que está escrito. Eu não posso em nenhum momento... mas eu posso pensar. Cara, se você entrar no papo do que eu posso pensar, ou eu pensei, cara, ferrou. Ferrou porque você não se ateve ao texto. E como você não se ateve ao texto, automaticamente você acabou de perder a questão. Então, é muito importante observar esse comando. Segundo o autor, de acordo com o texto, conforme o texto, você tem que buscar o que está escrito. Agora, isso é uma visão objetiva, porque você não está saindo do texto, você está preso ali. Agora, se o sujeito ele coloca do texto, a partir da leitura do texto, podemos inferir, deduzir, concluir. Camarada, a tua questão vai precisar que você saiba relacionar o que está escrito com aquilo que está subentendido. Muitas vezes, daquilo que está nas entrelinhas. Naquilo que ficou ali, você tem que, de repente, trazer um conhecimento de fora, extra-texto, para poder entender aquilo que está no texto. Isso acontece muito em charge. Se a pessoa não sabe, você, por exemplo, pega uma charge ou vê um programa de piadas americano. Se você não está por dentro do que está acontecendo lá na sociedade americana, provavelmente você não vai entender a piada que o sujeito está fazendo. Entrega do Oscar tinha muito isso. Entrega do Oscar, o cara fazia piadas
que eram traduzidas e o pessoal ficava aqui, você não entendia porque o cara estava rindo. Mas quem estava na sociedade americana entende o que o cara está falando e porque ele fez um determinado comentário irônico, sarcástico. O Adnet, por exemplo, Marcelo Adnet, com Sinta-se em Casa, ele, assim, o Adnet se mostrou um cara gigante. E ele se mostrou um gigante porque o cara produziu o que ele produziu diariamente e da forma como ele produziu, cara, ele foi um gigante. Ele mostrou o talento dele, a capacidade criativa e inventiva dele. E isso daí, ele no caso, se você não conhece o contexto, se você não entende, se você não conhece o que está acontecendo na política, você não vai entender. Você vai ficar boiando. Então aí que entra uma questão. Você tem que procurar perceber que a interpretação, ela passa pela compreensão também. Por que passa pela compreensão? Se eu leio um texto, por exemplo, navegar é preciso, viver não é preciso. Quando eu digo navegar é preciso, viver não é preciso, a primeira coisa você tem que compreender o que está escrito. Você compreendeu o que está escrito? Você entende esses versos de Fernando Pessoa? Navegar é preciso, viver não é preciso. Tem gente que faz uma leitura, pega o texto e manda. Ó, o cara está dizendo que navegar é uma necessidade. Viver não é necessário. Viver não é uma necessidade. Muita gente faz essa leitura. E é uma leitura equivocada. Porque o que o Fernando Pessoa está colocando nesse texto, o verbo preciso, aí, esse preciso é de precisão, é de exatidão. Então eu tenho que compreender que o verbo que está sendo usado ali, ou melhor, o navegar é preciso, ele está dizendo que é uma precisão. Navegar exige exatidão. Olha aí, já começo a entrar numa coisa que é fora da compreensão, porque eu já vou começar a interpretar. Porque por que navegar é preciso? Porque se eu não tiver cálculos, rotas, se não tiver, de repente, um conhecimento matemático, eu vou me perder no mar. Eu não vou saber navegar. Agora, navegar é preciso. Oi, dona, tudo bem? Pessoal, o grupo do Telegram, para quem vai fazer projeto PUC, estou criando um grupo no Telegram só para atender a galera PUC. Mas quem quiser entrar também para poder ficar por dentro e ficar ouvindo esse papo que eu estou batendo aqui agora, mas com material na mão, entra lá no Telegram e participe do grupo. Será muito bem-vindo. Mas continuando, Fernando Pessoa, quando diz isso, eu tenho que entender o seguinte. Pô, o cara está dizendo para mim que a navegação é precisa, mas o viver não é preciso. Por que viver não é preciso? Viver não é exato, cara. Você faz vários planos. Cara, você já parou para pensar? Eu já perguntei isso em uma outra aula. Você já parou para perceber o que você planejou para esse ano? Na boa, você já parou para pensar? Boa noite, Sávio, tudo bem? Você já parou? Boa noite, Eduardo. Galera chegando junto. Sejam bem-vindos. O que acontece? Você, quando fala para mim assim, que viver não é preciso, é porque você, todo final do ano, não teve um cara, um curandeiro, um cara que faz a previsão, não tem um que previu o ano que nós estamos tendo. Você planejou um monte de coisa, você falou, pô, ano que vem vou viajar, ano que vem vou fazer isso, eu vou fazer várias coisas. Eis a questão, eu planejei um monte de coisa. E o que a gente tem hoje? A gente está descobrindo que todos os nossos planos foram por água abaixo. Ou seja, navegar, para você entrar no mar e navegar, é preciso. Eu preciso ser exato nas minhas contas, nos meus cálculos, para que eu não afunde, para que eu não me perca. A vida, viver não é preciso. A vida não é algo exato, não é algo programado. Tem até um filósofo que diz, cada vez que fazemos um plano, Deus solta uma sonora gargalhada. Por que isso? Porque a vida foge completamente do nosso
do nosso controle. Por isso que o poeta diz, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Olha só. Tinha uma pedra no meio do caminho. E daí? Pessoal, se nós pararmos para pensar, de uma forma bem básica, interpretar esse poema, a gente vai pensar o seguinte, que a pedra é a dificuldade, né? A vida não tem uma dificuldade. A vida, ela tem uma sucessão de dificuldades. E à medida que nós vamos encontrando as dificuldades, a gente vai percebendo que o nosso caminho, ele pode se tornar mais doloroso, mais difícil, mas nós também vamos ficando mais fortes. Porque à medida que vamos aprendendo a superar cada um dos desafios, nós nos tornamos mais capazes de superar desafios aparentemente que a gente não se sentia capaz de vencer. Então, assim, a PUC vai te dar o texto, ela vai pedir que você saiba diferenciar. Você compreendeu o que você leu? Ou seja, você se ateve ao que está escrito e você consegue ler o texto e perceber o que é a ideia do texto? Ou você vai interpretar o texto? E eu queria terminar essa aula falando de um poema que é uma paródia. A gente, quando lê paródia, né, a gente sabe que a paródia, o que é a paródia em si? A paródia em si, ela é algo que parte para o seguinte movimento. A paródia, ela vai dizer para a gente que eu vou pegar um texto que todo mundo conhece e vou promover uma releitura. Se você, por exemplo, pega aquela música, aquele texto, Minha terra tem palmeiras, onde... Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Veja bem, eu posso pegar a Canção do Exílio e eu posso promover uma releitura. Que releitura seria essa? Eu vou fazer uma paródia. Quando se diz o nome paródia, toda paródia é um processo de intertextualidade e também de interdiscursividade, porque eu vou pegar dois discursos e vou procurar confrontá-los e, de alguma forma, renovar a ideia do discurso. E aí, esse poema, Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, é uma ideia que você tem de um ufanismo, de exaltação da pátria, dizer que a pátria é o lugar maravilhoso, é um lugar único, não existe lugar nenhum melhor do que a pátria. Quem lê o texto lá do Gonçalves Dias tem que entender que o texto foi escrito em que momento? Foi escrito no momento em que o Brasil precisava construir a sua autoestima enquanto povo, enquanto nação. Então, Canção do Exílio se torna uma canção icônica, um poema icônico, porque ele vai recuperar justamente, ou ele vai construir uma ideia de que esse país é uma terra maravilhosa, de uma terra fantástica. Portanto, quando você fala para mim Canção do Exílio, eu tenho logo essa ideia de que eu estou querendo despertar no povo um sentimento de grandeza, um sentimento maravilhoso. Beleza? Aí eu faço uma paródia. Ou melhor, José Paulo Paes, um poeta aí que está inserido na geração de 45, já é para muitos a pós-modernidade, ele vai pegar Canção do Exílio e vai fazer o seguinte, Canção do Exílio facilitada. Bem, eu vou compreender que ele está querendo facilitar o entendimento da Canção do Exílio original. E aí ele escreve essa obra-prima. Lá, sabiá, papá, maná, cá, bah. Essa é a Canção do Exílio facilitada. E aí você para e pensa o seguinte, peraí, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Isso aí eu até entendo, com o professor conversando, batendo papo, eu até nem preciso do professor, eu entendo o texto. Agora, professor, como assim lá, Por que esse lá, O lá, eu estou dizendo justamente o quê? Veja, é Canção do Exílio.
Se a canção do exílio, eu estou fora da minha terra, eu estou distante da minha terra. Então, quando eu digo lá, eu estou me referindo à terra que eu estou longe. Eu estou me referindo ao Brasil. Então, uma mariposa aqui, não sei como. Vai ficar aí presa aí. Lá, esse A de prazer, satisfação. Ou seja, ele só usou o A. Mas o A é suficiente para dizer o quê? O prazer, a satisfação, a delícia, a coisa boa. Aí ele diz, sabiá. Aí ele dialoga, né? Ele recupera o discurso do Canção do Exílio original. Sabiá. Papá. Papá é comida. Maná, a comida dos deuses. Cá, ou seja, no exílio, horrível, coisa horrorosa. Então veja bem, o que essa canção do exílio trabalha aqui com a gente? Ela está trabalhando essas duas ideias. De um lado eu tenho a canção do exílio original, que é uma canção que exalta essa questão do brasileiro, essa questão de ter ao amor a essa terra que é uma terra abençoada por Deus, que estão botando fogo agora. E você tem o Canção do Exílio facilitada, que aí você percebe que é uma ironia, porque o poeta facilitou tanto o poema, usando uma palavra por verso, que ele dificultou o entendimento. Para muita gente, esse poema não faz sentido nenhum. E depois que você explica o poema, aí você interpreta o poema, aí o cara diz que o poema ficou, agora entendi, mas alguém teve que interpretar para mim. Por isso que eu estou falando que a PUC ela vai trabalhar, você pode esperar que eles vão trabalhar com essa ideia. Eles vão te dar o texto e vão pedir que você diferencie compreensão de interpretação. Essa aula de hoje, ela vai estar disponível no canal do Monteiro, vai estar disponível aqui no IGTV, mas eu estou convidando você para o meu grupo no Telegram. Entre no Telegram lá do Monteiro, se você tem Telegram, bota lá do Monteiro, entre para o canal e participe desse projeto. É um projeto que, com certeza, que até a prova da PUC, eu vou falar sobre o que a PUC cobra, o que a PUC espera de você e, com certeza, você vai saber dar conta, vai conseguir dar conta desse projeto, porque a gente vai preparar você, vai capacitá-lo para fazer uma boa prova. Conte comigo, ficamos juntos. Esse foi o projeto PUC de hoje e espero você na próxima segunda-feira, já com material, porque aí eu vou estar na próxima aula, eu já vou aqui corrigir as questões que eu vou disponibilizar no Telegram. Então, sempre material no Telegram que eu vou comentar aqui. E aí, é claro, com a sua pergunta, com a sua participação e você apostando, acreditando no seu talento, na sua capacidade. Valeu? Então, até o próximo Projeto PUC e a gente troca uma ideia. Tchau, tchau.